Fala, é o Caio da GR Educacional, e a pedidos de muito lá do grupo nós fizemos uma série de nivelamento em opções binárias para aquelas pessoas que estão iniciando ainda, tá? Para todo mundo aí ficar no mesmo nível básico de conhecimento. E hoje, pessoal, é um vídeo aqui um pouco diferente. Eu vim tratar com vocês sobre o Price Action, que também foi pedido do pessoal lá do grupo, que vieram pedir pra gente explicar um pouco sobre o que é Price Action, tá? Pessoal que não entende muito o que é Price Action, o que consiste Price Action. Bem, galera, trazendo a tradução para o português, o Price Action ele significa ação do preço. E como nós iremos trabalhar com essa ação do preço, certo? Nós iremos esperar o preço agir normalmente e nós iremos reagir, tá? A sua ação, tá bom? O preço age e a gente reage, tá bom? Assim que é a nossa tomada de decisão, é de acordo com a ação do preço, por isso o nome Price Action, tá? E o que consiste, galera? Se vocês forem estudar qualquer mercado, qualquer gráfico em qualquer lugar, se vocês colocarem lá no Google dólar, se vocês colocarem em qualquer lugar, bolsa de valores, ação de tal empresa, etc. O gráfico, pessoal, vai ter o mesmo tipo de comportamento. Ele só tem 3 tipos de comportamento, pessoal. Quais são esses tipos? Eu vou aqui falar para vocês quais são os tipos de comportamento do gráfico, tá? Ó, o gráfico, ele fica em uma zona aqui, certo? Digamos que isso aqui é uma zona onde o gráfico está no meio dela. E o gráfico ele tem três tipos de comportamento. Ou ele está lateralizado, que ele sempre vai de um ponto a outro e volta, tá? Ou ele está lateralizado, que ele sempre vai de um ponto a outro e volta, tá bom? Sem uma tendência real, tá? Ele sempre vai estar ali oscilando entre subida e descida, tá bom? Nós temos esse tipo de gráfico. Nós temos outro tipo de gráfico, pessoal. Nós temos o gráfico de tendência de alta, tá? Como é que a gente pode perceber um gráfico que a tendência dele é de alta? Um gráfico onde, ó, ele vai dar uma impulsão para cima, uma pequena retração para baixo, mas depois ele vai dar logo uma impulsão maior ainda do que a retração e outra pequena retração para baixo, porque nunca tem como esse gráfico ir infinitamente constante para cima, não, tá? Ele sempre vai ter uma pequena correção, tá? Pequena ou grande correção. Nós chamamos isso aqui de impulsão, correção. Impulsão maior do que a correção anterior, correção de novo. Impulsão maior do que a correção anterior, correção novamente. Impulsão novamente, tá? E assim o gráfico vai para cima, é uma tendência de alta ou uma tendência altista. Beleza? Galera, agora outro tipo de comportamento do gráfico é o gráfico de tendência de baixa, que é tudo o contrário da tendência de alta, tá? É muito fácil. É um gráfico que ele vem com uma queda, tá? Uma leve correção, impulsão, leve correção, tá? E assim por diante, tá bom? É um gráfico que em sua maior parte ele tende a ir para baixo, tá? A força dos ursos colocando o gráfico para baixo, tá bom? Pessoal, beleza, nós já vimos aqui os 3 tipos de comportamento do gráfico, tá? E como é que a gente reage a esse tipo de comportamento do gráfico? Percebe que eu sempre falei para vocês que o gráfico, mesmo ele sendo uma tendência de alta, ele tem uma leve correção, ou seja, nessa leve correção é uma mini tendência de baixa que ele dá ali. Em uma grande tendência de alta, ele dá uma mini tendência de baixa, certo? Eu acho que dá para vocês perceberem isso, tá? E como é que a gente trabalha em cima disso, pessoal? Nós utilizamos o que nós chamamos de suporte e resistência, tá? O que até o João explicou para vocês em um vídeo passado aí. Nós utilizamos suporte e resistência, é uma das ferramentas que utilizamos no Price Action. Como consiste? O suporte e resistência nada mais é do que umas barreiras de preço, onde o preço costuma ir e voltar, tá bom? Ele costuma ter uma dificuldade em passar dessa barreira de preço, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui nessa área aqui, nessa zona aqui, tá? O mercado está lateralizado nessa pequena zona aqui, tá? Essa pequena zona aqui, ele está lateralizado, tá bom? O que vai acontecer? Ó, o preço veio daqui, bateu nessa barreira aqui embaixo, tá? Subiu, bateu de novo na barreira, não conseguiu ultrapassar ela, vocês podem perceber. Foi lá em cima, na barreira de cima, que nós chamamos de suporte, tá? Barreira de cima, onde o preço bate de baixo para cima, nós chamamos de suporte, tá bom? Barreira de baixo, onde o preço bate de cima para baixo
e volta, nós chamamos na verdade, galera, eu troquei os nomes aqui. Em cima é a resistência, embaixo é o suporte, tá bom? Suporte embaixo, onde o preço bate e sobe, resistência em cima, onde o preço bate e desce, tá bom? Vocês podem perceber o comportamento aqui do mercado nessa zona aqui que eu dei exemplo para vocês. Ele vem aqui embaixo no suporte, sobe, vem novamente do suporte, não consegue romper, sobe, bate na nossa resistência, tá? Vem aqui bem próximo do nosso suporte novamente, isso volta a subir, vem aqui de novo em nosso suporte, bem próximo do nosso suporte novamente, sobe, vem aqui, toca em nosso suporte novamente e sobe mais uma vez, tá? É claro, pessoal, é claro que esse comportamento ele não vai ser infinito, ele não vai ter um fim, ele é um comportamento periódico, tá bom? É um comportamento periódico tanto para a tendência de alta, quanto para a tendência de baixa, quanto para um mercado consolidado, tá bom? Uma hora ele vai ter fim e uma hora vai acontecer isso aqui, ó. Uma hora vai acontecer isso aqui, que nós chamamos de rompimento da zona, rompimento de um suporte, rompimento de uma resistência, entendeu? O que acontece? Quando é um suporte, por exemplo, dando exemplo aqui é o suporte, quando ele é rompido, ele automaticamente vira o quê? Uma resistência, tá, pessoal? E quando também uma resistência ela é rompida, ela automaticamente vira um suporte, tá? Vocês podem perceber esse tipo de comportamento no gráfico, tá bom? Pessoal, então isso aqui é uma das maneiras que nós analisamos, tá? As entradas aí, são uma das maneiras que a gente pode aí agir, tá? Perante o mercado. Vocês podem pegar vários locais em que o mercado ele tende a respeitar uma barreira de preço, que nós podemos chamar aqui em cima, por exemplo, tá? Nós podemos chamar de resistência, tá? O mercado vem, bate e volta, uma hora rompe, tá? Uma hora rompe, volta para a zona, bate e volta, não consegue romper a zona, tá? Bate e volta mais uma vez, tá bom? E também em vários locais do gráfico nós conseguimos ver suportes, tá? Lá em cima a resistência, e nós conseguimos ver em várias zonas do gráfico aí, em várias áreas do gráfico, suportes, tá bom? Ó, preço bate e volta para cima, preço bate e volta para cima, preço bate e volta para cima. Uma hora ele vai romper, tá bom? Uma hora ele vai romper, pessoal. Nada vai ser para sempre aqui no gráfico, tá bom? Pessoal, agora falando um pouco para vocês aqui sobre isso aqui foi a explicação sobre o que é um suporte e uma resistência. Nada é do que barreiras de preço. Resumindo, resistência, barreira de preço de cima, onde o preço bate e desce. Suporte, barreira de resistência, uma barreira embaixo, onde o preço bate e sobe, tá bom? Agora, pessoal, nós chamamos também alguns comportamentos do gráfico de pullback, tá bom? O que é o pullback? Pullback, pessoal, nada mais é do que quando uma zona de suporte ou resistência é rompida e vira um suporte. Por exemplo, uma resistência, um suporte que é rompido, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui um exemplo de suporte rompido, ó. Suporte rompido, pessoal, aqui. Suporte rompido, tá? Isso aqui era um suporte, tá bom? Suporte rompido. Preço rompeu. O que ele vai virar? Ele vai virar uma resistência. Olha, atenção, olha como o preço bate lá na nossa nova resistência e volta, tá? Isso é o pullback. Isso também pode acontecer. Em uma tendência de alta, tá? O mercado tá aqui, preço rompe para cima. O que era resistência vira um suporte. Então, preço volta nessa nova barreira que agora é um suporte e vai para cima novamente. Continua essa tendência de alta, tá? É mais ou menos isso, é basicamente isso que é um pullback. Nada mais é que novas barreiras de preço, tá? Um suporte que vira resistência, uma resistência que vira o suporte. Isso é o pullback, anota aí, tá bom? Agora, pessoal, o que é uma LTB ou LTA? Que vocês vão ouvir a gente falar muito. Pessoal, LTB e LTA nada mais são do que barreiras de preço na diagonal, suporte e resistências na diagonal, tá bom? Nada mais é do que isso, pessoal, do que suporte e resistência na diagonal, percebe, ó? Aqui é uma linha de tendência de baixa, tá? LTB. Vocês podem perceber aqui, ó, que o preço bateu aqui, voltou, tá na diagonal, né? Bateu aqui e voltou, tá? E bateu aqui novamente, voltou. Bateu aqui novamente, voltou.
Isso é uma LTB, um suporte, uma resistência na diagonal, tá? LTB, resistência na diagonal. E na LTB também, pessoal, pode acontecer a mesma coisa do suporte e resistência, tá? A LTB pode ser rompida e logo depois o preço bater nela de volta como um pullback, tá? E continuar pra cima, tá bom? Beleza, pessoal. Agora o que é uma LTA? Vamos lá. O que é uma LTA? Deixa eu dar um exemplo aqui de LTA pra vocês, tá? Vou pegar aqui uma tendência altista para eu dar um exemplo de LTA pra vocês. Aqui, pode ser aqui. Aqui, ó. Um grande exemplo de LTA, tá? LTA nada mais é do que um suporte, tá? Na diagonal, onde você consegue perceber o seguinte comportamento: preço vem no suporte da diagonal, sobe, vai embora, tá? Vai embora. Preço vem novamente no suporte da diagonal, vai embora. Preço vem novamente na LTA, vai embora. Vem novamente na LTA, que é o suporte na diagonal, vai embora. E assim até uma hora ele pode ser rompido, tá? Até uma hora ele pode ser rompido e subir de volta, tá? Seguir sua tendência sempre pro alto na LTA, tá? Claro que isso aqui não vai ser infinito, como eu falei pra vocês, nunca vai ser infinito. E vocês podem ter aí um rompimento dessa zona, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é o Price Action, tá? É a maneira que nós operamos o Price Action, tá? Certo que eu só tô dando exemplo aqui pra vocês. Vocês não vão sair traçando aí do jeito que eu falei aqui e simplesmente sair entrando em tudo quanto é de toque, tá? Não é assim que funciona. Tem vários critérios, vários critérios para entrada. Eu só trouxe aqui o vídeo para vocês para mostrar o que é um suporte e resistência, que tá dentro da ideia de Price Action, tá? Suporte e resistência tá dentro da ideia de Price Action. E o que é uma LTB e LTA, tá bom? Que também está dentro da ideia de Price Action, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E se tiver alguma dúvida, podem perguntar lá no grupo, tá? Um forte abraço a todos, boa tarde, valeu, fui!